senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Ronaldo Segurito em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos falar sobre o sistema de segurança contra incêndio. Lógico, no vídeo a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas eu vou dar alguns pontos aqui para você verificar aí na sua empresa. Então o primeiro ponto é acesso de viaturas. Então vai ter lá a viatura do Corpo de Bombeiro, né, o carro do Corpo de Bombeiro, que vai ter que acessar a sua empresa. E às vezes, sei lá, o depósito inflamável fica lá no final da empresa e você nunca percebeu que não tem como acessar. E às vezes pode ser que, se você tirasse lá uma areazinha, puxasse lá um barraquinho que tem, tivesse a largura e a altura necessária para que esse carro de bombeiro chegasse numa área que é de maior perigo na sua empresa. Tá? Além da largura e altura, você tem que tomar cuidado também com a resistência do piso, para ver se vai aguentar um caminhão cheio d'água, né? Então é um ponto que a gente tem que considerar. Outro ponto é as saídas de emergência. Isso você já faz, você verifica se está obstruído, se não estão colocando uma caixa na frente, né? Pallet, é muito comum acontecer isso. Vai tirar fotinho, fazer o relatório. Mas além disso, eu já vi muitas empresas saída de emergência, a porta de emergência com cadeado. Pô, professor, mas isso é um absurdo, é. Mas o que acontece? Por um medo de segurança patrimonial, ou seja, da pessoa pegar o objeto e sair por aquela porta, acabam colocando cadeado. Uma vez até perguntei, aí falaram, não, o brigadista já está treinado. Na hora do incêndio ele vai correr lá, vai abrir a porta. Não. Ele já pode até, dependendo do brigadista, ele já está até longe. Então, se há um medo na questão patrimonial, coloca alarme, coloca câmera, dá teu jeito. O que não pode é colocar lá cadeado e nem lacre. Também é muito comum lacre plástico. Ah, mas arrebenta. Às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, vai ter que ficar batendo lá. E não vai ser a mesma brevidade para abertura. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Próximo item é luminária de emergência. As luminárias de emergência, você vai fazer aquela distribuição. Uma coisa que é importante, as luminárias de emergência não tem a função de deixar um dia não, tá? É para direcionamento, só para você saber para onde ir. Tá? É só para balizamento. E hoje em dia eu sempre falo para meus alunos que, em função da presença do celular, facilitou um pouquinho. Não estou dizendo que não tem que ter luminária de emergência, tá? Mas quando falta energia, alguma coisa assim, a pessoa tem a lanterna do celular. Isso aconteceu uma vez lá na escola, tinha algumas luminárias queimadas, mas as pessoas conseguiram se direcionar. Mas eu não vou contar com isso, tá? Eu só estou dizendo que é um item que auxilia atualmente. Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, não era tão fácil assim. Sinalização de emergência. Sinalização de emergência é o seguinte: você não vai inventar a placa, o tamanho, a cor para fazer a sinalização da saída, do extintor, do hidrante. Existe já uma padronização. Então você vai pegar a instrução técnica da sua cidade lá, a legislação que você utiliza na sua cidade, e você vai seguir aquele padrão. Tá? Você não vai inventar uma sinalização. Ok? Então isso é importante. Às vezes a pessoa, não, essa placa aqui é muito feinha, eu quero fazer ela estilizada. Não, 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 filho. Existe toda uma preocupação e também vai fazer o seguinte, na hora que tem um padrão, a pessoa olha e ela já identifica o que significa. Facilita, tá? Para a pessoa ter ação rápida. E sendo uma emergência, quanto mais rápido, melhor. Em relação ao sistema de detecção e alarme, nós temos os detectores automáticos, por exemplo, detector de fumaça, detector infravermelho, detector de chama, que eles ficam no teto, né, no forro. E uma coisa que é bem comum, eu vejo muito aqui, é o seguinte: dá problema no detector e aí desligarem. Tá? Ao invés de trocar, desligaram e aquela área fica desprotegida. Ou é uma área que uma máquina está desregulada, e aí está saindo mais fumaça que deveria, fica disparando alarme, ao invés de corrigir o problema ou trocar o tipo de detector, desliga. É muito comum, infelizmente, que o sistema de combate a incêndio das empresas não esteja 100%. Tá? Isso acontece por quê? Por exemplo, esse detector de fumaça, esse tipo de coisa. Em geral, quem faz a manutenção do sistema não é a manutenção da empresa, é uma empresa terceirizada. Sendo uma empresa terceirizada, eu terei que contratar, né? Tem um custo externo e não é tão barato assim.
A empresa pensa, pô, não tá tendo incêndio, a nossa empresa não tem tanto risco, tudo tá muito caro, não sei o que, vamos economizar esse ano? E acaba não fazendo a manutenção. Já teve um caso aqui de uma empresa que ela só fazia a recarga de metade dos extintores. Então percebe o absurdo que é isso. Só com o objetivo de economizar. Então você tem que fazer o registro, fazer o relatório, mandar para o seu chefe para ficar formalizado. Olha, está irregular. Além dos detectores automáticos, né, vão ter também os acionadores manuais. Ou seja, vai ter aquela botoeira que você aperta lá, que é o vidrinho, aperta. Algumas têm de alavanca também. E tanto os detectores automáticos como os acionadores manuais, eles vão disparar lá no painel de controle. Então, geralmente fica atrás do vigilante lá na portaria, porque o vigilante vai estar no Natal, vai estar no Novo, vai estar sempre. Então, está lá o painel de controle. Esse painel de controle, o vigilante deveria ter conhecimento para entender como funciona. E isso não é tão simples quanto parece. Por quê? Eu tenho vigilante de um turno, do outro turno, de um dia, do outro dia, porque tem plantão diferente. E eu tenho muita gente para treinar. E de tempos em tempos trocam esses vigilantes. Então, isso nem sempre é feito, tá? Mas você tem que tomar cuidado, porque a pessoa tem que entender como funciona ali o tal do painel de controle da sua empresa. Um procedimento que é comum também em relação aos acionadores manuais, e esse alarme, tem o mais comum, disparou o alarme, toca o alarme, desocupação, evacuação da fábrica e está resolvido. Aí todo mundo ponto de encontro e está resolvido. Mas tem algumas empresas que o procedimento é diferente. Toca o alarme, aí dispara na botoeira, toca um alarme de atenção. Só porque pode ser que seja um problema. Aí vai se fazer uma verificação, mas perde tempo. Mas já vi isso em algumas empresas. E aí depois sim vai se disparar um alarme que é para saída realmente. Por que isso acontece? Porque é muito comum um falso alarme. Aconteceu sem querer, a pessoa disparou, coisa e tal. E aí para a produção. Parou a produção, perde-se dinheiro. Então acaba se estabelecendo alguns outros procedimentos. Chuveiros automáticos, os famosos sprinklers. Os sprinklers ficam lá no forno, acho que vocês já viram. Como é que funciona? Eu tenho uma tubulação que está pressurizada, cheia d'água lá, borrando água. E aí eu tenho o sprinkler. Aqui no sprinkler vai ter uma espécie de uma ampola com um líquido que quando ele aquece muito, né, tá pegando fogo, tá aquecendo, ele estoura. E na hora que ele estoura, um êmbolo desce, libera água e aí aquela área ali vai ser encharcada, digamos assim, para apagar o fogo. Um ponto que é importante é verificar a pressão desse sistema, porque se não tiver pressão, a água não vai abranger a área que ela deveria. E outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, o acúmulo de sujeira em cima e também, eu já vi algumas vezes isso, vamos fazer a pintura do forro, coisa e tal, como é na produção, não tem muito acabamento, pintam por cima. Pá, 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 pá. Na hora que pintaram por cima, fez uma camada de tinta sobre aquela ampola. E um negócio que ia estourar uma determinada temperatura não vai mais, né? Porque agora ficou mais resistente porque tem uma camada de tinta. Então, ter atenção em relação a isso também. O outro ponto é a compartimentação. A compartimentação seria uma espécie de isolamento. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa onde tinha um laboratório, tinha alguns produtos mais perigosos, e era uma parede dupla, tá? Era uma parede maior, tinha uma porta de emergência diferenciada lá que aguentava mais fogo. E por que isso? Porque se pegasse fogo na área externa, ia demorar mais tempo para chegar naquela área. E daria tempo das pessoas saírem e ter um procedimento melhor de segurança. Então, talvez seja necessário algum setor, você tem que avaliar. Então, a compartimentação, esse isolamento que às vezes é horizontal, e também um prédio, alguma coisa assim, vertical, dependendo da situação. Em relação a materiais de acabamento e revestimento, por exemplo, você tem lá um revestimento acústico, ou você tem um forro diferenciado. O que a gente tem que tomar cuidado? Imagina que você tem uma área de maior risco, que tem maior probabilidade de incêndio. E eu estou com um forro tradicional, um forro de PVC, por exemplo. O forro de PVC começou a pegar fogo, parece manteiga, vai derretendo. Eu já vi isso uma vez, infelizmente. Se eu tenho um material de acabamento, revestimento, com maior resistência, não é que ele não vai pegar fogo, tá? Mas ele vai demorar mais. Digamos que ele aguente lá 15 minutos.
Já deu tempo de todo mundo sair, dá mais segurança. Então você tem que avaliar se há uma necessidade de buscar essas alternativas de acordo com o ambiente, né? Em relação aos hidrantes, vocês vão ter que ter lá tomar cuidado com a caixa de abrigo da mangueira. A caixa de abrigo é um abrigo para a mangueira. A mangueira não pode ficar toda molhada lá que estraga, né? Então não pode estar entrando água, chovendo, digamos que é um abrigo externo. Ele realmente tem que estar isolando a mangueira. Também está abrindo, fechando, sem arrastar e tudo mais. A mangueira em si, também enrolar ela de forma adequada e estar organizada. Eu vou enrolar como? Eu vou pegar as duas pontas, né? Colocar a 1 metro de distância entre elas e vou enrolar do outro lado para ela. Por quê? Porque quando você desenrolar, tu tá com as duas pontas da mão. Facilita, fica mais fácil a ação posterior. Os acessórios, os guichos, a chave. Esses acessórios você tem que tomar cuidado, porque é muito comum levarem. Como é metal, o cara pega, rouba para vender, coisa e tal. Então, periodicamente fazer inspeção, verificar se está tudo direitinho. E também o registro do hidrante, né? Então, tem lá o registro, abrir e fechar a válvula. Principalmente os registros externos, não que os internos sejam feitos, mas os externos, sol, chuva, acaba corroendo, coisa e tal, oxidando. Então, você tem que fazer a manutenção, né? Fazer a lubrificação periódica. Nem sempre você lembrado, lembro numa empresa que teve uma inspeção da seguradora, o cara foi abrir, não conseguia, a gente foi abrir e quebrou. Então é um item também, tem que ser considerado. O próximo item, você já está acostumado, que são os extintores. Vai verificar lá se tem um lacre, a trava, sinalização, a vertical, a horizontal. Os extintores é o item que vocês estão mais acostumados, não vou detalhar tanto assim, mas é um item que é comum. Tá? E o próximo é a casa de bombas. Toda vez que eu entro numa empresa, eu vou lá verificar como é que está a situação da casa de bombas. Então, se eu tenho lá, eu vou ter 2 bombas, né? Porque se queimar uma, tem outra. Eu lembro uma empresa que eu trabalhei que tinha em torno de 1.200 funcionários, uma empresa relativamente grande. E só tinha uma bomba e a que tinha estava queimada. Então você tem que ver se a bomba está funcionando, se tem manutenção, se está tudo direitinho. Testar antes, né? Insisto, é muito comum termos problemas na manutenção do sistema de combate a incêndio. Então você tem que ficar dando uma olhada, é sua responsabilidade também. Tá? Não é que você vai consertar, mas você vai identificar e vai verificar orçamento, vai verificar se a manutenção interna consegue fazer alguma coisa, mas tem que identificar, pelo menos identificar para passar para frente, para fazer alguma coisa. E o último item é a brigada. A brigada merece até um vídeo à parte, mas eu só vou adiantar que a brigada, de forma bem simplificada, a brigada de emergência, é como se fosse uma CIPA com foco no sistema de combate a incêndio, né? Mas eu me comprometo a fazer um vídeo específico porque eu acho que dá para falar algumas coisas a mais sobre a brigada de emergência e o gestor é você, profissional de segurança. Tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar o e-mail para Sobral J. Ah, não, eu troquei. É Mário Sobral agora, @Jornal Segurito. Mário Sobral, @Jornal Segurito. Um abraço e até a próxima.